Bom, LeetCode 22, dificuldade média, né? A gente vai receber basicamente um inteiro e a gente precisa retornar uma string, que nesse caso eu estou usando Java, tá? Então ele vai ser uma lista, é uma lista de strings, de todas as possibilidades de parênteses válidos das strings, tá? Então, por exemplo, a gente vai receber aqui o número 3, né? No parâmetro da função. Basicamente, eu preciso retornar todas as strings possíveis e que tem os parênteses válidos, que tem o total de três pares de parênteses. Então, por exemplo, aqui nesse que tem o 3, né, a gente tem essa string aqui com três pares de parênteses válidos. A gente tem mais esse aqui também, que tem três pares de parênteses válidos. Esse aqui também e esse aqui também. Aí a gente também tem o segundo exemplo, né, que a gente vai receber o número um e a gente só tem um parêntese válido, né? A gente só tem uma possibilidade de string, que seria essa. Tá, como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai utilizar o famoso backtracking, tá? Backtracking. Que seria isso? Eu vou fazer um vídeo a respeito disso, mas é basicamente a gente vai pensar todas as possibilidades em relação ao problema e a gente vai retornar a partir de uma árvore de possibilidades, tá? Então imagina o seguinte, a gente vai receber o parâmetro 2, né? E então a gente vai começar com o primeiro parênteses, que é o parênteses de abertura, né? Que seria esse aqui. Então a gente tem duas possibilidades depois que a gente faz esse parênteses de abertura. A gente pode fazer outro parênteses de abertura ou um parênteses de fechamento de parênteses, né? Se a gente for seguir essa lógica aqui, então a gente pode fazer assim, que ele vai ficar dessa maneira. E se a gente for seguir essa lógica aqui, ele pode ficar da seguinte maneira, certo? Beleza, vamos seguir só nesse lado esquerdo, tá? Depois a gente vai seguir nesse lado direito, tá? Então, beleza, a gente criou essa possibilidade aqui, né? E então, a gente só tem uma possibilidade aqui. Por quê? Porque a gente não pode adicionar mais um parênteses. Porque aqui tá falando que a gente só pode ter dois parênteses, né? Então, essa possibilidade aqui não é válida. Então, qual que é o ponto? Aqui a gente só vai ter uma possibilidade, que seria essa aqui com um de fechamento, certo? Seria isso aqui. Depois que a gente fez esse aqui, a gente só tem outra possibilidade novamente, que seria esse aqui, que seria outro de fechamento, tá? Porque a gente não pode adicionar mais um de abertura, justamente porque aqui a gente só pode ter dois parênteses, certo? Então, beleza. Esse lado aqui a gente já conseguiu fazer, né? A possibilidade. Qual que seria a outra possibilidade? A gente terminou de fazer essa possibilidade aqui, então a gente vai voltar tudo aqui desde o começo, tá? Que a gente parou, e a gente vai fazer essa outra possibilidade aqui. Tá, a gente pode adicionar então um de fechamento e a gente tem outra possibilidade, né? A gente só tem uma possibilidade, que seria fazer um de abertura. Por que a gente não pode fazer um de fechamento, né? Esse aqui. Por que a gente não pode fazer um de fechamento? Porque aí seria inválido, correto? Seria assim. Só que isso aqui já é inválido, né? Porque senão ficaria assim. E a gente só teria uma outra possibilidade, que seria colocar mais um de abertura. E isso aqui seria uma string válida. Então essa possibilidade aqui não existe, certo? Então a gente vai descartar ela e a gente só vai seguir nessa possibilidade aqui. Que seria fazer mais um de abertura. E então ela tem mais uma possibilidade apenas, porque a gente não pode fazer mais um de abertura, porque aqui já tem dois, né? Que é o que a gente passou aqui no parâmetro. Então aqui tem que ser um de fechamento. Então seria isso aqui. Então essa é a possibilidade para o número 2 quando é passado nessa função. Então qual que é o ponto? Para a gente resolver esse problema, a gente precisa fazer uma árvore de todas as possibilidades possíveis, tá? Em relação à quantidade de parênteses que foi passado na nossa função. E então, a partir disso, a gente faz uma árvore de quais são as possibilidades e devolve e retorna quando a gente chegar nesse último aqui que tem a solução. Se ele ainda tiver vago, aí a gente vai seguindo até a gente finalizar as possibilidades para a gente voltar para o começo. Tá, como que a gente vai fazer o código? Basicamente, eu vou fazer em Java aqui, tá? E eu preciso retornar uma lista. Mas qual que é o ponto? Aqui eu vou colocar duas funções, né? Que seria a principal do código que já tem. E eu vou criar uma outra função que seria para fazer o backtrack, né? Que ele vai utilizar a recursividade, então ele precisa ser uma função à parte. Então a gente precisa criar uma condição específica de retorno dessa recursividade, tá? Então, deixa eu declarar primeiro aqui a lista, basicamente, de strings, de todas as possibilidades possíveis, né? Dos parênteses. Então, a gente vai criar aqui, inicializar ela, né? Array list aqui, fechou?
que ele vai ser uma lista. E qual que é o ponto? Eu vou chamar essa função de backtrack, tá? E eu vou passar como parâmetro as possibilidades, tá? Eu vou colocar vazio aqui uma string, que seria a primeira string, tá? Aqui seria a quantidade de parênteses de abertura, a quantidade de parênteses de fechamento e o n que é passado aqui, tá? Que eu vou colocar na função e vai ficar mais fácil de entender. Aí aqui eu só retorno a nossa lista que foi criada aqui em cima, tá? Então aqui eu vou criar aqui uma função void, tá? E vai ser o seguinte, aqui a gente vai receber uma lista de strings de todas as possibilidades possíveis, né? Aí a gente vai receber a string atual, tá? O contador de strings em aberto, o contador de strings em fechamento e o int n, tá? Então beleza, abri aqui. Tá, qual que é o ponto? Quando a gente vai fazer uma recursividade, a gente precisa primeiro mapear qual vai ser o ponto de retorno da nossa recursividade, tá? Então a gente faz um if, tá? E a gente vai pensar o seguinte: qual seria a condição de retorno da nossa possibilidade? É quando a gente tem todos os caracteres possíveis nessa string. Então, quando a gente está montando uma árvore de possibilidades, a gente vai ter que retornar quando a gente tiver uma string correta. E quando que a string, nesse caso, vai estar correta? Quando a string, basicamente, o tamanho dessa string aqui, né, de cada string, vai ser n vezes 2. Tá? Por que n vezes 2? Porque cada string tem um par de parênteses de n. Então, por exemplo, aqui é 3, né? Então, se aqui é 3, aqui vai ter 3 pares de parênteses, 3 pares de parênteses, 3 pares de parênteses, ou seja, 3 vezes 2. Se ele tiver nessa condição, a gente vai adicionar na nossa lista a string que montamos e simplesmente retornar para a árvore de possibilidades anteriores. Tá, então quais seriam as outras condições aqui? Então, a gente tem duas possibilidades quando a gente vai montar uma string, né? A gente pode adicionar um parênteses de abertura ou um parênteses de fechamento. Então, a gente vai fazer o seguinte: se o contador, né, de abertura for menor do que n, a gente vai chamar essa função novamente, né? Tá? Só que com todos os parâmetros aqui, certo? A gente vai passar a string atual e a gente vai adicionar o parênteses de abertura, tá? Nessa string. A gente vai adicionar um no contador de parênteses de abertura. A gente não vai mexer no contador de fechamento de parênteses. E a gente ainda passa o end. Tá? Então depois disso a gente vai fazer um outro if aqui. Que ele vai fazer uma condição em que ele vai adicionar, então, agora o parênteses de fechamento. E quando que ele vai fazer isso? Basicamente, quando o contador de fechamento for menor do que de abertura, certo? Então a gente vai chamar aqui o backtrack novamente, que é bem parecido, só que a gente inverte aqui. Então aqui no string atual a gente adiciona o de fechamento, o de abertura a gente não soma, mas o de fechamento sim. Então se a gente for rodar, depois de fazer isso, ele vai fazer todas as possibilidades possíveis, né? Aí então, depois que ele adicionar, ele vai retornar. E então, depois que ele faz tudo, e essa daqui é uma função de void, ele vai simplesmente retornar a nossa lista de possibilidades que é modificada pelo parâmetro aqui. Então vamos rodar aqui. E foi.